O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante. Olá pessoal, seja de novo bem-vindo a esse programa Vida em Equilíbrio. Um programa que é sim para inspirar você, para transformar vidas, fazer com que você tenha qualidade de vida, saúde, bem-estar e também mais equilíbrio emocional, espiritual e mental. Pois é, e se você gosta desse assunto, claro, você tem que se inscrever e também passar a olhar os outros podcasts que já estão no ar. E hoje, gente, eu trouxe um assunto super interessante, porque toda vez que eu penso em trazer aqui assuntos para esse podcast, são assuntos de transformação. E é claro que eu teria que falar sobre mentalidade financeira. Pois já pensou que todos nós temos essa dificuldade de trabalhar essa questão financeira, essa mentalidade? Com certeza todo mundo tem alguém na sua casa, no meio onde você convive. Essa palavrinha escassez, infelizmente, acaba fazendo parte do nosso convívio. E é sobre isso o assunto de hoje. E é claro, eu vou trazer uma pessoa também, uma pessoa que com certeza, tem essa informação sobre como mudar essa mentalidade de escassez para uma mentalidade mais abundante. E hoje o meu convidado é Isaac Santos, que ele é professor universitário, palestrante, treinador de PNL também, né, internacional. Isaac, bem-vindo a esse podcast. Obrigado pelo convite, eu que agradeço a oportunidade. E vamos falar aí sobre mentalidade financeira, falar sobre escassez financeira, falar sobre como nós aprendemos a lidar com o dinheiro, que é um assunto importante. Com certeza, e é tão desafiador, né? A gente pensa que sabe, mas, infelizmente, nossas crenças, tudo que a gente traz de informação sobre o dinheiro, a forma que a gente enxerga o dinheiro acaba nos atrapalhando e acaba mudando, né? Esse olhar que deveria ser mais positivo. Então, como a PNL, Isaac, pode contribuir para a vida das pessoas? Pode, de fato, ajudar nessa transformação sobre dinheiro? Tá, antes de eu explicar como a PNL pode ajudar em questões financeiras, eu vou explicar o que é PNL. A PNL é uma tecnologia é um conjunto de técnicas e estratégias que gera clareza de como o ser humano funciona. Para quê? Para que, tomando essa consciência, você possa, abre aspas, funcionar, fecha aspas, melhor. E quando eu falo sobre funcionar melhor, eu estou dizendo literalmente sobre qualquer aspecto da vida. A PNL te gera clareza de como está o seu casamento para que o seu casamento seja melhor. Como está a sua comunicação para que a sua comunicação possa ser melhor. Como está o seu nível de produtividade para que a sua produtividade seja melhor. Como está a sua capacidade de ser empático, ser focado, ser resiliente. E tomando consciência disso, você possa melhorar também esses processos. E serve também para finanças, que é o tema de hoje. A PNL ela foi desenvolvida na década de 70 por dois doutores, o Dr. Richard Bandler e o Dr. John Grinder. Naquela época, eles estavam fascinados em identificar que algumas pessoas tinham excelência no que faziam, enquanto a maioria das pessoas tinha um resultado mediano. E nos dias de hoje continua do mesmo jeito. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê um grupo seleto de pessoas com resultados extraordinários e uma grande massa com resultados medianos ou abaixo da média. E na década de 70, eles começaram a iniciar um processo que chamamos de modelagem. Eles começaram a identificar o que as pessoas que tinham altíssima performance faziam para ter esse resultado acima da média. E a PNL nasce desse campo de observação, desse campo de modelagem, para que qualquer pessoa, entendendo esse conjunto de técnicas e estratégias, possa melhorar os seus resultados. Possa também servir outras pessoas, ajudando elas a melhorar o resultado delas. Eu tive a oportunidade de me formar nos Estados Unidos com os doutores Richard Bandler e John Grinder, pessoalmente. Então, para mim, isso é uma honra poder ter aprendido, né, com quem desenvolveu. Você foi na fonte, fui, né? Fui na fonte. Primeiro porque eu não entendia, eu não acreditava em nada disso, eu era super cético. Sim. E aí, quando eu vi que isso era verdade, eu levei bastante tempo para acreditar que era verdade. Foi no Brasil,
do Brasil, eu fui estudar com o Tony Robbins em Londres. O Tony Robbins foi aluno do Bandler e do Grinder também, em 79. E por recomendação do Tony Robbins, eu comecei a estudar a grade inteira da PNL. Naquela época eu não queria ser treinador, eu queria apenas melhorar os meus resultados. Eu pesava mais de 100 quilos, hoje eu peso 78, 79. Meu casamento estava destruído, minha relação com meus filhos muito ruim. E eu fui aplicando esse conjunto de técnicas e estratégias para a minha vida. De quebra, eu também consegui melhorar meu resultado financeiro, que é o que a gente vai falar já já. Mas a PNL é muito ampla. Tem ser humano... A PNL consegue ajudar esse ser humano a melhorar a performance, tá? Falando sobre finanças, que foi a sua pergunta. Através da PNL é possível nós, seres humanos, identificarmos padrões de comportamento. Tem pessoas, olha só, tem pessoas que compram porque tem. Exatamente. E as pessoas que compram porque tem, elas vão comprar até não ter mais. Tem pessoas que compram porque precisam. Tem pessoas que compram porque merecem. Tem pessoas que compram porque elas enxergaram a oportunidade. E pode perceber, a forma que você lida com o seu processo de compra determina o quanto de dinheiro você tem. Tem pessoas que, por exemplo, quando ela está para receber o dinheiro, ela está focando, colocando a atenção dela em pagar contas. Tem pessoas que quando elas recebem uma promoção, antes da promoção entrar, ela já faz conta para gastar o dinheiro que nem recebeu. E não importa, ela pode ganhar 5 mil e tem esse padrão, vai para 7 mil, tem esse padrão, vai para 15 mil, tem esse padrão, recebe uma rescisão e adivinha. Acabou a rescisão, não tem mais rescisão, é padrão. Tem muita gente que ganhou, não sei se você já viu isso, prêmios altíssimos de Mega Sena, né? E que voltaram a estaca zero, ou abaixo de zero agora. Tá? Eu costumo dizer que o dinheiro potencializa as programações mentais da pessoa. Exatamente. Se a pessoa está bem programada, ela consegue prosperar, ela consegue melhorar resultados. Se ela está mal programada, ela fica mais arrogante, mais pedante, ela consegue entrar em buracos profundos de dívidas. Então, assim, um resumo bem claro para quem está em casa ouvindo, a forma que você lida com o dinheiro, que você traz a sua reprogramação mental sobre o dinheiro, vai fazer com que você tenha esses resultados que você acabou de falar. Então, você vive cada vez mais repetindo o que você viu, ouviu, viveu o tempo inteiro. Perfeito. Seja na casa dos seus pais, seja no seu ambiente, onde mais você esteve inserido, você traz essa mentalidade que já está inserida, esse comportamento, vamos chamar assim, sobre dinheiro. Perfeito. Existe uma primícia na PNL que chamamos de VACOG. O que é o VACOG? O VACOG traz essa primícia de que nós, seres humanos, aprendemos através dos nossos 5 sentidos. V de visão, A de audição, C de sinestesia, O de olfativo, G de gustativo. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você experimenta, né? Você produz um aprendizado. Só que esse aprendizado, ele acontece de forma inconsciente. Eu acredito que o pessoal que está nos assistindo aqui, eles não racionalizaram. Eu quero acreditar que a vida é difícil. Eu quero acreditar que o dinheiro é difícil. Eu quero acreditar que é muito difícil eu ganhar muito dinheiro. Não, elas foram aprendendo, porque alguém disse para elas, é difícil fazer dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro... Todo rico é ladrão. O rico não entra no céu. E ali, de forma inconsciente, essa pessoa ela vai criando uma experiência negativa com o dinheiro. Eu fiz um evento recentemente no Rio de Janeiro, final de semana passado. Tinham mais ou menos 150 pessoas. Eu coloquei elas... Expliquei um pouco sobre esse tema e pedi para elas entrarem em um estado de relaxamento para que elas imaginassem o momento em que elas recebem o dinheiro, que hoje está muito relacionado a uma notificação no celular, mas pode ser fisicamente também e tal. Mais ou menos uns 70% do auditório sentia ansiedade, agonia, uma alegria misturada com tristeza, uma vontade compulsiva de gastar. Poucas pessoas sentiam paz. Nossa, que interessante. E não é à toa que poucas pessoas são bem-sucedidas na nossa sociedade também. Isso mostra muito a relação com o dinheiro, como é que ela está nesse momento, né? Porque se ela se sente assim, ele é um padrão de emoção negativo.
Então, de fato, como ela realmente pode ser abundante, ter uma vida mais abundante, pensar em crescimento financeiro, se ela tem isso dentro dela tão embutido, né? Eu costumo dividir o assunto sobre dinheiro em 5 pilares. O primeiro pilar está ligado à sua capacidade de fazer o dinheiro. Tem muitas pessoas que elas conseguem fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. E as pessoas que fazem muito dinheiro, elas têm uma chance maior de enriquecer. Não significa que todo mundo que faz muito dinheiro é próspero. Mas é como se, metaforicamente, fazer muito dinheiro fosse o ataque de um time. Um time que faz gol tende a ganhar. Mas ele pode fazer 3 gols por jogo e tomar 5 e perder as partidas. A capacidade de fazer dinheiro, quando a gente faz um trabalho mais profundo de análise, está muito ligado à relação do indivíduo com o pai. Ótimo. Ou a figura de energia masculina da relação da família, que geralmente está no pai. O pai, ou a energia masculina, é a energia do avanço, é a energia da provisão, é a energia do fazer, de buscar. Da ação, Da né? ação. É muito comum, pais que abandonaram a família, a filha ou o filho teve que emocionalmente assumir o papel do pai e essa pessoa ela aprendeu a fazer dinheiro. Só que um dinheiro duro, um dinheiro difícil, um dinheiro onde no momento em que ela precisava aprender a receber carinho e atenção, ela estava ajudando os irmãos e ajudando a mãe. É uma pessoa que sabe fazer dinheiro, mas não sabe receber carinho, não sabe receber, não sabe receber cuidado, não sabe receber elogio. É uma pessoa muito forte, que por um lado é muito bom, e por outro ela perde uma oportunidade de ser cuidada. Aqui na Bahia tem um verbo que eu amo pra isso, que é o dengado. Essa pessoa ela deixa de ser dengada, de ser paparicada. Tá? E o primeiro pilar está relacionado à capacidade de fazer o dinheiro. O segundo pilar está relacionado à capacidade de administrar o dinheiro. Quando a gente faz uma análise mais profunda, isso está relacionado à energia feminina, que geralmente vem da mãe. É a energia da administração, do cuidado, do zelo, da sabedoria. E é muito comum pessoas que sabem fazer muito dinheiro, mas perde todo o dinheiro. Essa pessoa, ou ela não honra a mãe, ou ela honra a mãe mantendo um padrão de desconexão com o dinheiro. Aí precisa se fazer um estudo, cada caso vai ser um caso, tá? Mas é importante a pessoa ela saber administrar o dinheiro. É como se a administração fosse ali o meio de campo, fosse a zaga, ou seja, é a quantidade de gols que você não toma, é a quantidade de prazer que você tem na jornada. Isso é muito importante. E aí algumas disfunções comuns, falando sobre escassez. É muito comum pessoas que elas compram coisas para todo mundo, mas não conseguem comprar para ela. Sim, tem muito isso, né? É a crença de merecimento, né? Crença de merecimento. Que não foi estabelecida. Isso acontece muito com crianças que tiveram ausência do pai. E quando eu digo ausência, às vezes o pai ele continua casado com a mãe, mas era ausente, não abraçava, não beijava, não dava cosquinha, não assistia jogo junto, sabe? Seja de presença, seja de carinho, né? De afetividade. Então, essa pessoa, ela acaba desenvolvendo esse padrão também de não saber receber, de não se achar merecedor. Isso. Porque no momento que tinha que ser criança, estava sendo adulto, sabe? Esse é um padrão comum. Um outro padrão comum, que é uma outra disfunção, é a pessoa que tem um nível de auto-amor e de autossegurança baixo e ela compra um monte de coisa para ser quem ela não é, para atrair quem não deveria, para viver algo fake. Isso também tem muito. A pessoa ela é compulsiva. Ela não compra o que curte. Ela quer suprir algo que, na verdade, ela não tem, né? Ela tá comprando o amor, próprio, ela tá comprando o elogio, ela tá comprando a admiração das pessoas. Sim. E nem das pessoas certas, na maioria das vezes, tá? São padrões que assim, com relação ao dinheiro, que eu percebo que tem muito. Um outro padrão, tem pessoas que vivem em uma montanha-russa financeira. Faz muito dinheiro, perde todo o dinheiro. Faz todo o dinheiro, perde todo o dinheiro. Geralmente isso vem também de um aprendizado com pai e com mãe, que viveu momentos muito bons, momentos muito ruins, e essa pessoa inconscientemente ela acredita que a única forma de lidar com o dinheiro é desse jeito. E aí tem vários outros. Tem pessoas que, por exemplo, elas guardam o dinheiro para tempos difíceis, e elas conseguem guardar, e os tempos difíceis vêm, e quando os tempos difíceis vêm, elas entregam dinheiro para os tempos difíceis,
sabe? Elas vivem exatamente tudo que elas acreditam. Porque é uma programação mental, né? Que já foi estabelecida ali e aí, de fato, ela vai repetindo e daí vai para o comportamento. Porque mente, né, exatamente o que a gente está falando agora, a sua mente ela vai estar o tempo inteiro atuando no medo, trazendo sentimentos negativos e logo o seu comportamento também acaba sendo. Aproveitando, explica um pouco sobre escassez exatamente o que é para as pessoas entenderem, porque de uma forma geral, né, o que é exatamente escassez, né? O que é ser escasso? Todo comportamento relacionado a finanças em que você perde a oportunidade de abundar, de ganhar, de ser generoso, de entregar, de receber, de crescer, está relacionado à escassez. E aí eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Você sempre desejou ter algo, você tem o dinheiro e não tem a coragem de comprar algo para você. Você é uma pessoa escassa. Você não acredita que consegue fazer 2 vezes mais dinheiro do que você faz. É um sinal de escassez. Você não consegue juntar dinheiro. É um sinal de escassez. Você não consegue doar dinheiro. Tem gente que diz assim para mim, eu não consigo doar dinheiro porque eu faço pouco dinheiro. Isso é uma verdade que destrói, é uma verdade inconsciente daquela pessoa que destrói a chance dela prosperar. É uma verdade que mantém ela na escassez. O Tony Robbins tem uma frase que ele diz assim: If you don't take a dime of a dollar, se você não tirar 10 centavos de $1, you will never take a million of 10 millions. Você nunca vai tirar 1 milhão de 10 milhões. Exatamente. Eu participei de um evento com o Carlos Wizard, é um bilionário brasileiro. Nós tivemos uma mentoria em alto mar, 5 dias, 6 dias. Estava ele, o Kaiser, uma galera bacana, sim, a Carol Pfeiffer, muito bacana esse evento. E não sei, né, se o pessoal que está aqui com a gente conhece, mas o Carlos Wizard é um bilionário e que ele vendeu um grupo de empresas dele de educação por mais de 2 bilhões. E ele começou do zero. E quando ele estava falando sobre a história dele, ele falou, eu comecei com a Vaninha, a esposa dele, e na época a gente ganhava algo em torno de 80% de um salário mínimo. 80% de um salário mínimo hoje seria R$1.000, talvez. Né? Puxa, e era tão difícil doar ganhando R$1.000. E quando eu vendi minha empresa por mais de 2 bilhões, as pessoas ficaram surpresas como eu tive a coragem de doar 200 milhões. E ele disse, ora, foi muito fácil doar 200 milhões quando você tem 2 bilhões. Difícil era doar quando eu tinha 80% de um salário mínimo. Na Bíblia tem uma passagem que diz, se você não for fiel no pouco, você não vai ter nem o muito para poder testar a sua fidelidade. E não doar é um sinal de escassez. A pessoa que não doa, ela inconscientemente, o comando que ela dá é eu preciso disso, ela é escrava do dinheiro. A pessoa que é doadora, ela é livre, ela fala assim, eu vou te entregar para alguém que precisa e eu tenho certeza que o universo vai me devolver, sabe? Ou que eu tenho condições de fazer mais e mais. Exatamente. E o dinheiro, quando a gente trabalha essa mentalidade, reprograma, faz todo esse trabalho para um novo olhar, porque o dinheiro realmente, ele é uma fonte que está ali, que ele pode ser usado de várias formas. Mas o nosso comportamento que vai dar esse poder, né? De como lidar com esse dinheiro. E quanto mais eu sei olhar o dinheiro e saber doar, saber multiplicar, ter gratidão, trazer elementos que vai me ajudar a mudar essa mentalidade de comportamento, mas ele se multiplica, né? Porque o dinheiro traz essa energia também. Então, que energia eu estou colocando nele, né? Qual forma que eu olho o dinheiro? Porque a mentalidade que as pessoas, a forma que ela olha o dinheiro, a riqueza também é outro fator. Sim. Que eu quero, né, tocar aqui com você, porque tem muita gente que tem também problema com a riqueza. Tem problemas de escassez, elas trazem um programa mental de que ser rico não é bacana, são as crenças, né, que a gente traz. Isso tudo vai atrapalhando as pessoas, de fato, a serem realmente abundantes, a terem prosperidade, né? Explica um pouquinho sobre isso para todo mundo entender que como é realmente... Isso é tão importante, gente, na nossa vida que não deixa a gente sair do lugar dessa escassez, dessa limitação, porque a gente acaba vendo o dinheiro como uma forma ruim. E isso é um peso muito grande, né? Por exemplo, eu vou te falar como eu penso, ok? Eu acho que a melhor forma de combater a pobreza e a escassez é sendo rico. Por quê? Porque
Quando eu sou rico, eu consigo inspirar outras pessoas a serem ricas. Quando eu sou rico, eu gero mais... ninguém vai conseguir enriquecer sozinho. Exatamente. Eu preciso contratar mais pessoas. Mais pessoas conseguem receber esse dinheiro e distribuir esse dinheiro para outras pessoas. Tá? A pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade, ela pensa, se eu enriquecer, eu estou diminuindo a pobreza. O pobre, ou a pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela acredita que só tem pobre porque tem rico. Ou seja, se ela for rica, alguém vai ser mais pobre. E quando a gente leva isso para os negócios, acontece muito isso. Uma pessoa escassa, Andréa, ela não entende que é possível ser feito um negócio para todos ganharem. Na cabeça dela não entra, ela diz, não, alguém está perdendo para alguém ganhar. Ela não consegue entender que é possível que todo mundo ganhe ou que todo mundo perca também. Sim. O rico não. O rico ele tem uma visão de que é possível todos ganharem ou mais pessoas ganharem. E isso está relacionado a quê? De novo, a tudo que você aprendeu lá no seu passado. Se sua mãe dizia que todo rico é esperto, e esperto de um tom pejorativo, que todo rico é ladrão, que ser rico é sorte, inconscientemente você acredita nessas coisas e você vai tentar não ser esse personagem esperto, ladrão, desonesto, bandido. Tá? Então, eu vejo que muitas pessoas elas têm uma percepção do dinheiro e uma percepção da riqueza distorcida. Eu morei nos Estados Unidos de 2000 a 2006. Eu fui para lá com 20 anos. Não falava nem hi nem bye. Fui bem seco. Corajoso. Bem corajoso, com $700 no bolso. Fui aventurar. E eu me surpreendi, porque quando eu era garoto, eu perguntava para um amigo do meu pai, um amigo de minha mãe, tio, quanto é que você ganha? Minha mãe me dava um tapa e falava, que falta de educação, meu filho. Você não pode perguntar para os adultos quanto eles ganham. Mas eu queria saber. Era uma informação que me faltava naquela época. Nos Estados Unidos, você conhece alguém? A terceira pergunta é, how much money you're making here? Quanto que você está fazendo trabalhando aqui? E uma pessoa fala, $12 an hour, $12 por hora. Not bad. Eu faço 14, eu faço 13, eu faço 11. As pessoas falam livremente sobre dinheiro, não é vergonha falar de dinheiro. Hoje, se alguém pergunta para uma outra pessoa o quanto ela ganha, se não tiver muita intimidade, torna-se uma falta de respeito. A escassez no Brasil, e eu estou falando isso com muito respeito, eu sou brasileiro, sou baiano, tá? É cultural. Isso, já está em um conjunto, já está em um conjunto de comportamento da sociedade. Entende? Ou seja, ser fora da caixa é estranho. Ser fora da caixa é, inclusive, julgado como errado hoje. E ainda vem o julgamento que, às vezes, você realmente conquistou uma prosperidade, as pessoas ainda, fez alguma coisa errada para isso, né? Ainda tem essa mentalidade do julgamento, né? O que será que fez, né? Então, infelizmente, é uma crença limitante. Mas, assim, continue o que você estava falando, assim. E, principalmente, eu acho que as pessoas hoje, elas precisam entender que elas podem reprogramar e começarem a olhar para as coisas, o dinheiro, de uma forma mais positiva e mais otimista. Tá. Eu vou dar algumas dicas simples e depois eu vou falar de coisas mais profundas. Para quem quer fazer dinheiro, você precisa andar com pessoas que fazem mais dinheiro do que você. O meio, né? O meio. A gente chama isso de ambiência. Uhum. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei como subemprego. Trabalhava de gari, entregava pizza e tal. Depois auxiliar de estoque, depois vendedor. Aí fui para gerente na Nextel. Como gerente da Nextel, eu fazia $4.000. Eles pagavam minha faculdade. Eu estudei ciências da computação lá. Pagava meu celular, plano de saúde. Naquele momento, André, eu achava que estava milionário ganhando $4.000. Na minha cabeça, eu vim de uma família muito pobre. Eu conheci um rapaz, um cliente da minha loja, quando eu digo minha loja, a loja que eu gerenciava da Nextel, que ele me chamou para uma oportunidade de negócio, para trabalhar com ele, e naquela oportunidade de negócio ele fazia $34.000. Quando ele falou aquilo para mim, meu coração parecia que ia sair pela boca, porque eu era tão escasso, meu filtro financeiro era tão baixinho, que na minha cabeça, eu tô te contando uma história, eu tinha 22 anos, 23 anos, eu acreditava que $34.000 fazia a Xuxa, fazia o Silvio Santos. Eu não tinha parâmetro de dinheiro, eu já era o parâmetro da minha família com $4.000. E quando eu vi um ser humano na minha frente fazendo $34.000, eu falei, assim, deu um estalo, eu também posso fazer.
Talvez eu leve 2, 3, 5, 10 anos, não importa, mas é possível fazer. Eu não sabia que tinha acesso a isso. Então, primeira dica que eu quero dar pro pessoal que está aqui com a gente é: mude sua ambiência. Se você quer fazer mais dinheiro, ande com as pessoas que fazem mais dinheiro. Aí vem a pergunta: como é que eu encontro essas pessoas que fazem mais dinheiro? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Faça parte de grupos de networking, participe de eventos de desenvolvimento pessoal, frequente lugares melhores, tá? Verifique dentro, sei lá, da escola, da faculdade, do salão, quem são as pessoas melhores sucedidas e de alguma forma verifique qual ponto em comum vocês têm. Sirva essa pessoa primeiro e possivelmente essa pessoa será generosa com você e vocês vão começar a construir uma relação. Então, primeiro passo, na minha opinião, é trocar ambiência, tá? Um ponto mais técnico, falando agora mais dentro da PNL. A gente tem ferramentas, eu vou falar de algumas aqui. Tem uma que a gente chama de linha do tempo, ou Sim. timeline therapy, é a mesma coisa nesse contexto. É uma ferramenta onde o aluno ou praticante da PNL, ele consegue, através de uma condução bem feita, identificar como ele aprendeu esses padrões de escassez. Ele consegue perceber, André, como está representado isso na mente dele. Se isso está com movimento, se isso está parado, se tem cor, se não tem cor, qual o sentimento que está envolto dessas lembranças. Para quê? Para que a gente possa modificar o significado dessa estrutura. Muita gente na internet fala ressignificar, ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo significado. Exatamente. É você, ao invés de ter dificuldade de fazer relação com pessoas ricas, você ter uma certa abertura para isso. Ao invés de você ter dificuldade e medo de investir, você ter segurança para investir. É você, ao invés de comprar porque tem, você começar a comprar porque precisa. É você dar um novo significado a ações que vão manter você em uma frequência mais próspera. Aí você muda o comportamento aí nesse caso, né? Comportamento e resultado, e principalmente. Resultado, com certeza, que estão todos alinhados, né? Em relação a quais hoje são os sentimentos que mais atrapalham as pessoas a, de fato, terem prosperidade? Que você percebe na sua caminhada, nos cursos, nos seus atendimentos? Tá. Além da escassez, claro que a escassez é muito forte, mas existem outros sentimentos como medo, né, rejeição, tudo isso vai atrapalhando, né? Eu vou te falar os que impactam as pessoas de crescer, na minha opinião. O que mais fortalece a escassez financeira, para mim, é a arrogância. Arrogância, sem dúvida. Acho que a arrogância é a estratégia utilizada para você achar que não precisa de ajuda, que você é bom o suficiente. Que você não precisa mais aprender, que você sabe tudo, né? A arrogância é muito ruim. O medo de errar. Sim. Tem pessoas que elas querem ter o seu resultado, mas elas não querem ter suas cicatrizes. Esse ponto é um ponto que eu trabalho muito com os meus alunos. Assim, eu tenho muitos alunos, eu dou aula em pós-graduação, alunos assim, com muito conhecimento. Lá no nosso instituto eu tenho alunos que são doutores, pós-doc, e que estavam parados, ou seja, com um nível de conhecimento altíssimo, e com uma mas com medo de errar. Com medo de errar. Uhum. E assim, eu acredito, a gente tem algumas regras dentro do nosso instituto, e uma delas é: o erro é o melhor amigo do acerto. O fracasso é o melhor amigo do sucesso. A antagonia do sucesso é você estar certo o tempo todo, é você querer sempre ter razão, é você ser inflexível e você ter medo de errar. Porque quando você tem medo de errar, você não aprende. E tudo que o ser humano é expert, e todo mundo que está assistindo a gente aqui é expert em alguma coisa. Nem que seja em andar, falar português, lavar uma louça, dirigir um carro. Tudo que você é expert, você errou. Com certeza. Só que quando você errou, você talvez não se cobrou tanto, você não ficou mal, você não deu um significado de algo ruim. Você deu a volta por cima e você aprendeu uma forma de não fazer. E ali você evoluiu, hoje você é expert. Só que quando chegar na fase adulta, o ser humano ele começa a ligar mais para o que o outro vai pensar, para o julgamento alheio, para o medo de decepcionar o próximo. Medo do julgamento, né? Muito também forte, muito forte. Uhum. E aí ele prefere ficar parado. Só que você que está aqui assistindo a gente, você não é remunerado quando você não erra. Você só é remunerado quando acerta. Ou seja, às vezes que eu não errei, não me gerou retorno nenhum. Agora, às vezes que eu acertei, me geraram retorno. Sim. Entende?
E as pessoas elas preferem não errar do que aprender. Para mim, errar é igual aprendizado. Então, esses pontos, eu acredito que eles atrapalham muito o crescimento e o desenvolvimento. A desistência, né? Você não acreditar no seu potencial. A falta né? de persistência a também, falta né? De persistência, tudo muito. isso são sentimentos que alimentam mais essa falta de dinheiro, né? Essa escassez. Agora, como mudar tudo isso? Como é que as pessoas podem mudar essa mentalidade realmente na prática? Como elas podem, a partir de hoje, já começarem a fazer essa transformação com pequenos atos dentro de casa mesmo, Perfeito. A partir de hoje? Primeiro passo, ambiência. Segundo passo, livros. Esse aqui, Leitura, inclusive, eu trouxe para você. Ótimo. Tá? É um livro que eu falo sobre reprogramação mental. Bacana, gente. Obrigada. Falo Olha sobre... só, reprograme-se e viva a sua melhor versão. Muito bom. Obrigada. Nesse livro eu explico melhor como a mente humana funciona. Tem algumas ferramentas de como você identificar padrões, não só sobre finanças, como também outras questões relacionadas à dificuldade de falar em público, gravar vídeos, fazer lives, dificuldade de ser produtivo, dificuldade conjugal, dificuldade em relacionamento com pai, com mãe, e como reverter isso. Tem todo o passo a passo. Quebrar limitações, né? Que a gente traz dentro da gente. Né? Isso. Então, eu acho que leitura de bons livros. Além desse, tem outros, tá? Falando sobre finanças, O Segredo da Mente Milionária, eu acho que é muito bom. Eu vi ali, quem pensa em enriquece, de Napoleão Hill. Muito bom. Sabe, é um best-seller, é um livro incrível. Então, ambiência, ler livros. Um conselho que eu posso dar, que assim, eu não poderia dar outro conselho que não fosse esse que eu vou dar agora, porque transformou a minha vida e transformou a vida de mais de 25 mil alunos no nosso instituto, que é dominar a PNL. Eu acho que hoje, André, é muito caro não dominar a PNL. É muito caro você levar uma vida sem ter um manual do seu cérebro, sem ter um manual de como você funciona, de como o ser humano funciona, de como a sociedade funciona. E a PNL traz essa clareza e traz isso de uma forma prática. Então, essas 3 dicas, ambiência, leitura e você desenvolver habilidades, desenvolver novos padrões e comportamentos, é o que pode diminuir essa escassez e melhorar resultados. Ótimo. E acreditar que é possível, principalmente, né? As pessoas podem sim mudar a realidade, porque essa realidade ela vai ser mudada de acordo com quando você muda a sua mentalidade. Quanto mais mudamos a mentalidade para uma mentalidade de prosperidade, que não necessariamente é só sobre dinheiro, prosperidade ela fala sobre tudo, né? A forma que você pensa, a forma que você age. Então, quando você começa a mudar essa mentalidade, você também começa a mudar suas ações, estudando, praticando coisas boas, aí de fato essa transformação é maravilhosa. E realmente a PNL eu também já estudei, já tenho formação, uso na minha prática, no meu dia a dia com minhas ferramentas, né? Com as pessoas que eu atendo, e eu sei da mudança que a PNL pode mesmo ajudar, contribuir na vida das pessoas. É muito incrível isso. E mais assim, gente, é necessário a decisão, né? Primeiro de tudo, né? Você que está em casa precisa decidir, né? Mais ainda, a observação de como estão os seus pensamentos, né? O que você está pensando? Qual é o modelo mental que você está trazendo? Porque esse modelo mental vai estar agindo, né? Mostrando através das suas ações. Então, identificou isso, percebeu que de fato não está sendo próspero, de fato está repetindo aquela mentalidade escassa, aí sim vale a pena você ir buscar recursos para melhorar, para mudar esse padrão, para de fato começar a ter prosperidade de pensamento, né, de atitude, e o dinheiro começar a chegar, né? Sim, e outra, né? É uma coisa que eu gosto de deixar muito claro para as pessoas. Para quem tomar a decisão de estudar PNL, muita coisa será rápido, muita coisa será médio prazo, muita coisa vai ser longo prazo. Não é uma mágica. Com certeza. Sabe, cada ser humano, cada indivíduo funciona de um jeito, cada pessoa tem suas dificuldades, suas facilidades. Agora, o que eu digo para as pessoas? Se você não fizer nada, você já sabe qual vai ser o resultado. Ponto. Se você fizer algo, você pode ter um resultado melhor, rápido, em médio tempo ou em um tempo mais longo. Então, continuar parado é muito bobo. Continuar parado, eu não acho uma boa opção por conta disso. Por isso que eu tomei a minha decisão e eu tenho visto muita gente também tomar uma decisão parecida. E quando uma coisa assim, tudo começa com a questão da nossa identidade, né? Quem a gente é, principalmente. A gente precisa estar olhando isso, reforçando que são as nossas crenças, mas ela vem dessa identidade, que ela tem que ser construída, que vem desde o quem eu sou, né? Exatamente quais são as minhas capacidades, o meu merecimento, e dali, quando você trabalha essa construção, você começa a, de fato, ter a mudança. Porque não adianta você pensar em ter, se você não tem essa
essa crença de merecimento estabelecida, porque quando você vai ver, a sua crença de identidade do eu sou, ela não foi trabalhada. Então, quem é você, afinal, né? O que você traz de identidade? Quais são as suas forças? E depois a questão da capacidade, sim. Quando você entende quais são as suas capacidades, você realmente reconhece e usa as suas capacidades a seu favor, maravilha, de fato você sai dessa escassez, você começa a ser produtivo. Depois, a questão do merecimento que você trouxe aí, né? Pessoas que não têm uma mentalidade de prosperidade justamente porque não acreditam que merece. Já vem com a mentalidade de escassez através do quê? Da falta de merecimento. Seja porque os pais, né, não deram ali atenção ou não tiveram dentro do seu próprio ambiente familiar aquela prosperidade. Então, o merecimento, gente, é importantíssimo. Que às vezes a gente chega até um topo, chega até uma oportunidade profissional, que já aconteceu comigo, e quando a gente está lá, naquela oportunidade de ganhar dinheiro, de melhorar a nossa vida, e a gente não tem a crença de merecimento, tudo se perde. A gente vai fazer o quê? Se sabotar. Não é, Isaac? Com certeza. E aí, sabotar vai fazer com que a gente volte para o lugar que a gente estava. E a gente precisa mudar isso, né? Não, com certeza. Tudo que você acredita, tudo que o ser humano acredita, ele realiza. De forma inconsciente. Tudo. Nós somos frutos daquilo que nós acreditamos. Assim, de uma forma bem rápida, para vocês que estão assistindo a gente, você me pergunta assim, Isaac, como é que eu sei o meu nível de capacidade financeira? Basta olhar o quanto você ganha. O seu nível de capacidade de merecimento financeiro. Basta você olhar o quanto que você usufrui, o quanto que você junta, o quanto que você guarda, como você administra esse dinheiro. Sua capacidade doadora. É só você ver o quanto que você doa. O resto é conversa, o resto é história. O resto você vai tentar justificar. No meu caso é isso, no meu caso é aquilo. Mas todo mundo tem um caso. Todo mundo tem uma história, a maioria delas verídicas. Mas o resultado é fruto de suas programações mentais. Você mudou as suas representações internas, mudou as suas programações mentais, você naturalmente vai mudar o seu comportamento. Mudou o seu comportamento, você vai mudar os seus resultados. E às vezes a gente não tem essa referência dentro de casa, né? A gente precisa olhar para fora, olhar modelos, né, que a gente possa seguir, aprender. Então, assim, né, só complementando o que você trouxe como dica, cada vez mais a gente tem aí a informação na internet, né? Claro que a gente tem que buscar informações que são realmente importantes para poder entender, né, como mudar essa mentalidade financeira, como lidar melhor com o dinheiro, como aprender a ter dinheiro de uma forma mais próspera, né, e contínua. Eu indico muito um livro que eu gostei, não sei se você já leu, O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, já li. É um livro, gente, super fácil, bem gostoso de ler e muito simples, né? A gente pensa que às vezes fazer essa mudança de mentalidade é algo muito diferente, muito difícil, muito grandioso, e na verdade é simples. E ele começa, né, esse livro ele traz principalmente a questão do você olhar o dinheiro de outra forma, mas você começar a ter o dinheiro a se pagar, né? Você vê que é uma ferramenta simples e fácil, né? Então, assim, das suas economias, você guarda um dinheiro para você. Então, aí também trabalha a crença de merecimento, né? Lógico. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, quando eu falo sobre dinheiro, que a minha sugestão, todo o primeiro dinheiro que você... Para quem quer ser rico, ok? Para quem quer ser rico. Porque, vê se faz sentido o que eu vou te dizer. Nem todo mundo quer ser rico. Isso é uma coisa legal da PNL. Os processos de coaching, geralmente, eles induzem ou estimulam ao máximo que as pessoas queiram as coisas muito parecidas. Sim. Na PNL é um campo mais livre. Mas para quem quer ser... Você escolhe, né? Você escolhe, você você consegue... Eu acho isso muito legal. Tanto que, só um parênteses, quando eu cheguei no trainer lá do Bundler, tinham lá a equipe de staff dele, que são os Master Trainers, e o pessoal fumando do lado de fora. E aí eu cheguei lá em Orlando, esse pessoal não sabe fazer uma ferramenta para parar de fumar? Eu levei 2 dias para entender que eles não queriam parar de fumar. Eles queriam continuar fumando. Porque existe uma intenção positiva em parar de fumar e existe uma intenção positiva para fumar. Para eles, o fumar vale mais a pena do que não fumar. Entender isso e respeitar, né? Cara, escolhas, André, aquilo ali pra mim foi surreal. E claro que tudo vai ter um preço, não, né? Lógico. Tem um preço de não fumar e tem um preço de fumar. Exatamente. Tem um preço de beber, o preço de não beber, o preço de ser rico e o preço de ser pobre. Tem um preço. Então, né, fechando esse parênteses, para quem quer ser rico, a minha sugestão, primeiro dinheiro que você ganha, você coloca para ele trabalhar para você.
Ele precisa ser seu empregado. E aí vai muito do seu perfil de investidor. Pode ser renda fixa, pode ser bolsa de valores, pode ser criptoativos, pode ser compra de imóveis em leilão, pode ser comprar imóvel para alugar. Aí vai muito do seu perfil. Eu não sou capacitado para falar tecnicamente sobre o assunto. Agora, do campo emocional, se você não colocar ser rico à frente da sua conta de luz, Exatamente. você não vai ser rico. Porque quem está assistindo a gente, eu tenho certeza que você paga a sua conta de luz. Porque se você não pagar, ela corta. E se a sua conta corta, eu tenho certeza que no máximo 2 dias você religa. Você não vai aguentar ficar 2 dias sem luz. Você perde tudo que está na geladeira, perde um monte de coisa. Agora, quando é para você ser rico, você consegue deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Então, é uma cultura nossa, inclusive. Não só minha e de minha esposa, como a gente ensina isso para os nossos alunos. Ser rico precisa estar na frente da conta de luz. Inclusive, você leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre? Sim, muito do bom. Robert? Eu participei de um evento com ele, com o Robert Kiyosaki também. Sim. Quando eu li aquele livro muito garoto, já li várias vezes aquele livro, tem um momento no livro que ele diz assim: primeira pessoa que você tem que pagar é você. Antes de pagar o imposto, pagar os funcionários, pagar o aluguel. André, quando eu li aquilo, eu falava que cara louco, a tradução deve estar errada, isso é um absurdo. Cara, eu falei assim, ó, o livro é todo bom, menos essa página. Aquela página não entrava na minha mente. Porque naquele momento você não estava com cognição para Eu não entender entendia, aquilo. Não eu estava não pronto entendia. para entender. Eu paguei $5.000 numa mentoria para entender isso. Quando eu digo entender, sabe, é concordar com isso. Isso tá programado em minha cabeça. Porque eu falava assim, pô, como é que eu vou me pagar antes de pagar o aluguel? O cara do aluguel não tem nada a ver com isso. Como é que eu vou me pagar antes de pagar, sei lá, a conta de água? Cara... E o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você é o pilar principal do negócio, você tem que ser a primeira pessoa a ganhar. E eu quero falar isso para vocês. Talvez alguns entendam dessa forma, outros achem um absurdo. Como o Isaac de anos atrás achava um absurdo, e eu vou te respeitar do mesmo jeito. O fato é que quando eu mudei, e quando eu digo mudar, não é entender de forma cognitiva, é aceitar de forma emocional. Meu resultado financeiro ele deu outro salto naquela época, sabe? Você precisa ser o primeiro lugar. E isso é uma cultura. Mas tem um diferencial aí, que é um detalhe, gente. Você guardar para você não significa você guardar para comprar aquela bolsa, para comprar aquele detalhe agora de imediato. É você guardar para você como investimento. Esse é o primeiro passo, né? Depois, lá na frente, o livro até traz sobre isso, e todos os livros sobre mentalidade financeira fala sobre isso. Primeiro você guarda, você acumula, você aprende a lidar com o dinheiro para depois você gastar em desejos, porque tem desejos e necessidades. Aí a gente tem que ter essa mentalidade para aquilo que é realmente importante agora, nesse momento. Perfeito. E às vezes a gente tem essa dificuldade, eu tô falando porque também quando eu li, como você, fiquei chocada. Como é que eu vou guardar você lembra dessa dinheiro parte para também? mim se eu, de fato, nem tenho condição naquele momento. Eu tenho conta para pagar, já morava sozinha quando eu li. Então, assim, o que eu aprendi, e os livros trazem isso, né? O que eu aprendi de fundamental a gente, nesses nossos gastos dia a dia, tem também aqueles gastos que não são tão importantes. Então, é aí que a gente tem que economizar, né? É tirar, será que eu preciso naquele momento daquela, sei lá, tal coisa dentro da geladeira ou na minha casa? São os mimos que a gente faz o tempo inteiro, que se cada um pensar aqui, com certeza tem algo que você compre que talvez não precise tanto naquele momento. E, gente, é um prazo, né? Ele não fala que a vida inteira é assim, né? Porque é bom a gente se mimar. Mas, de fato, é criar essa mentalidade nova, Crie suas né? metas, receba seus prêmios, Exatamente. lógico. Quer ver uma coisa? Seja sincera comigo. Quem vive com 2.000 consegue viver com 1.900? Ou, né? Consegue. Sim, né? Quem vive com 5.000 consegue viver com 4,5, com 4? Consegue. Se espremer aqui, consegue. Quem vive com 20.000 consegue viver com 18, com 17? Consegue. Quem vive com 50.000 consegue viver com 40. É mental, a parada é mental. Com certeza. A parada é mental. Então, agora, se você não colocar o seu enriquecimento antes da conta, você não enriquece. E riqueza, né? Como para as pessoas ainda tem, eu acho que tem uma dificuldade algumas pessoas em acharem, eu quero ser rico, e achar que é uma coisa meio, assim, sinceramente você tem que ver, né? Pergunta para você mesmo aí em casa. Como é falar de riqueza para você? Porque é legal as pessoas se ouvirem, né? Como você trouxe. Que sentimento é quando você fala de riqueza, quando você fala de dinheiro? E mais ainda, que eu acho que é bom perceber, quando você fala da riqueza do outro. Porque tem isso também. Tem gente que, quando ele traz essa mentalidade de escassez e tem problema com dinheiro, até o outro rico
a pessoa também tem um olhar um pouco negativo para Sim. isso, né? Então, assim, tudo isso a gente vai falar como você está hoje, como está o seu padrão mental sobre o dinheiro. E é interessante a gente olhar como a gente está pensando, como a gente vê o outro que está com dinheiro, como eu olho o dinheiro, entender as crenças, né, que são aquelas mensagens, aquela voz que vem todo dia falando sobre aquele dinheiro, para poder mudar a chave. Porque eu não consigo mudar essas chaves se eu quero ser próspera, se eu continuar com essa mentalidade, né? Porque, como você trouxe, é inconsciente. Quando eu penso muito assim, eu vou agir também assim. Então, logo, eu não vou ter esse caminho de prosperidade, logo eu não vou ser ser uma pessoa realmente com dinheiro como eu quero ser, né? Sim, com certeza. E a gente precisa dessa mentalidade próspera, de riqueza, porque a gente contribui mais com a vida do outro, né? A gente pode impactar mais pessoas. Você só escreveu esse livro porque você teve uma condição financeira de escrever. Sim. E daqui tem uma joia que você vai impactar outras pessoas. Então a gente precisa começar a mudar essa forma de pensar, porque quanto mais eu penso em ser próspero, mais eu trago prosperidade para o mundo, para as pessoas, para o meu ambiente. Além de inspirar outras pessoas a fazerem, inspirar outras pessoas a acreditar que é possível. Com certeza. Muito, assim, o resultado que eu tenho hoje é fruto da inspiração que veio de observar pessoas prósperas. Ou seja, eu vi pessoas conseguindo crescer, ter bons resultados, comprando, tendo, vivendo coisas que eu queria comprar, ter, viver. E ali eu falei, puxa, se essas pessoas conseguiram, é possível que eu consiga. Então, sempre que alguém me traz uma história, sempre que eu acesso uma história de alguém que cresceu, essa pessoa cresceu por ela e ela está me ajudando a crescer. Sempre que eu cresço por mim e eu estou inspirando pessoas também a crescerem. A pessoa que ela enriquece, ela está fazendo um favor à humanidade, na minha opinião. Com certeza. E a pessoa que não enriquece, ela está perdendo uma oportunidade de viver o melhor para ela, para a família dela e para inspirar outras pessoas. Com certeza. Fala um pouquinho das ferramentas do PNL, assim, como as pessoas podem mudar chaves, algo que você possa agora explanar pra gente. Tá. Para qual contexto? Tanto o contexto de mudança de mentalidade, principalmente, né? Pode ser também financeiro. Tá, porque, assim, algo que você acha que possa agora bora lá, na as pessoas PNL, entenderem um pouco mais dessa transformação. Tá? O primeiro passo, a gente precisa deixar o processo, o qual a gente vai produzir a ressignificação, mais específico. Para isso, a gente usa uma ferramenta chamada metamodelo de linguagem. É uma ferramenta que, através de perguntas, a pessoa ela consegue ter mais clareza do que vai ser modificado. Vou te trazer um exemplo. É muito comum pessoas dizerem assim, o meu casamento está uma droga. Aí você pergunta, o que no casamento está uma droga? Tudo. Aí você pergunta, o seu nariz está uma droga? O olho do seu marido, o olho da sua esposa está uma droga? Não, né, Isaac? Não, porque você falou tudo. O que especificamente está uma droga? Nossa relação. Em qual ponto? E de repente, sei lá, não está tendo abraço, beijo e sexo por 2 semanas. Ou não está tendo tomar café juntos por 4 dias. Essa é uma droga, entende? Ou está uma falta de clareza do que aconteceu em um dia específico. Isso é tudo, tá uma droga. Então, o primeiro passo na PNL é o que especificamente vamos mudar. Ótimo, é clareza. Clareza. Muita gente fala assim, Isaac, eu tenho um problema de escassez. Fale um pouco mais sobre isso. Não, para mim é tudo difícil. Tudo o quê? Tudo. Sei lá, respirar é difícil? Não, respirar não. O quê mais? Andar é difícil? Não. Já tem 2 coisas que não são difíceis. O que especificamente é difícil? Ontem era difícil, anteontem. Quando começou esse processo de dificuldade? Quem você conhece que tem um padrão de dificuldade parecido com o seu? E aí a gente vai trabalhar. Então, o primeiro passo é a gente identificar o que especificamente. O segundo passo é você identificar como isso está representado na mente da pessoa. E aí a gente pode fazer um ensaio mental, se você permitir. Tá? Se eu pedir para o pessoal que está com a gente, e você também, imaginar um limão. Claro. Tá? Imagina um limão. E quando você imagina um limão e você começa a pensar no limão, verifica se nessa imaginação ele vem de forma colorida ou se ele vem de forma preta e branca. Colorida. No seu caso, colorido. Tá? Imagina que esse limão, você tem em uma das mãos o limão e numa outra mão uma serrinha, e você vai, serrando esse limão, e você vai sentindo o sumo do limão tocando nos seus dedos. E de repente você pega 2 bandas do limão e leva uma banda do limão à boca e espreme. E você vai sentindo o sumo do limão. Você consegue perceber que
quando a gente fala de limão, o nosso corpo, ele tende a responder como se estivesse na experiência com o limão. Não sei se você conseguiu salivar um pouco mais, ou, né? Tá, Isaac, mas o que é isso? Isso são as representações do que é dito. Quando a pessoa ela pensa em falar em público, ela tem uma imagem que faz com que ela sinta medo. Geralmente uma imagem dela tá pequena, onde as pessoas estão criticando, as pessoas estão... Teve uma experiência, né, negativa. Quando a pessoa ela é muito ciumenta, ela já pensa que está sendo traída, que está sendo traído, porque vem as imagens na mente dela para produzir aquele sentimento. Quando a pessoa ela é muito escassa, ela tem uma ideia mirabolante, entrou um dinheiro na conta dela, ela tem uma ideia mirabolante de perder aquele dinheiro. É louco. A pessoa quando é muito negativa, também, né? Tudo ela pensa no negativo. Aí, o segundo passo, a gente chama isso que a gente acabou de... Esses detalhes das representações, chamamos de submodalidades. É a gente verificar se a representação ela é colorida, preta e branca, se é grande, se a imagem é grande, pequena, se tem movimento, não tem movimento, se tem som, não tem som, se tem alguma percepção gustativa, se tem cheiro, enfim. A gente chama isso de códigos da programação mental ou submodalidades. Tá? O terceiro ponto é qual o sentimento que essa programação mental está associado. Exatamente. Geralmente é um sentimento ruim, porque se fosse bom a pessoa não vai querer ressignificar. Tá? Qual é o sentimento, qual a intensidade dele? O quarto ponto é como eu posso produzir, como eu posso acessar um sentimento de coragem, de segurança, de tranquilidade. Aí a gente usa as âncoras, lembra das âncoras? Sim. Tá? A gente usa as âncoras. Para quem ainda não estudou PNL, âncora é a construção. A construção de uma âncora é a construção de uma neuroassociação, de um toque, de um contato visual ou um contato auditivo com o estado emocional. É você conseguir acessar, e geralmente a gente ancora coisas positivas, é você conseguir estimular a sua capacidade de se sentir seguro, de se sentir tranquilo, de se sentir confiante. Isso serve para vários momentos da vida. Falar em público, gravar vídeos, fazer lives, fazer um podcast, dirigir, enfim, pedir alguém em namoro, pedir alguém em casamento, sei lá, alguma coisa, pular de paraquedas, sei lá, alguma coisa. Você Até precisa... para aquele momento que você, né, de relacionamento, que você tem ciúmes e não quer ter aquele sentimento, você busca uma âncora. Isso, aí você vai buscar isso aqui. E tem essas estratégias de você acessar os momentos nos quais você já produziu esse sentimento, já experimentou esse sentimento e aflorar isso. Uma vez que você aflora isso, a gente vai para um processo que é o processo da ressignificação propriamente dita. Eu uso muito uma estratégia que se chama de re-imprint. O que é o re-imprint? Eu tenho aqui uma representação indesejada, eu tenho aqui uma representação desejada com a âncora. E aí eu junto essas duas, fazendo uma sobreposição das representações desejadas pelas indesejadas. Quando a pessoa ela muda a forma que ela enxerga diferente. Quando ela enxerga diferente, ela sente diferente. Com certeza. O sentimento, Andréa, não está lá fora. O sentimento está como você vê o mundo. Quer ver uma coisa? As pessoas que estão assistindo a gente... somos muito sentimentais, né? Somos. Tudo que a gente vê, primeiro vem aquela questão do que sentimento você tem sobre aquilo, aqui que vai marcar, né? Nosso corpo, a nossa reação, tudo o nosso corpo mexe devido a isso, né? Quer ver uma... Assim, para ficar mais fácil para o pessoal que está com a gente entender, pessoas que são casadas ou foram casadas. Quando você casou, possivelmente tinha uma imagem positiva do seu cônjuge. Não é à toa que você casou. Tem exceções, tá? Mas a grande maioria é isso. A pessoa ela se apaixona, ela ama, vou casar, aquele é lindo, ela é linda, legal. Quando a pessoa separa, ou a pessoa quer separar, a imagem não é a mesma. A imagem do amor é uma, a imagem do não aguento mais esse traste é outra. E até a forma de ver o outro também é diferente. Mas é sobre isso que eu tô falando. Essa imagem interna, ó, a imagem é positiva. Ai, como ele é lindo, como ela é linda. Ai, a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Quando a imagem é diferente, ai, aquele traste, tô doido que ele morra. Eu não tenho coragem de separar, eu vou torcer pra ele morrer agora. Ou pra ela morrer agora. Entende? Por quê? Porque ele foi vendo, ouvindo, experimentando novas coisas. E através desse novo contato com o mundo, ele foi mudando a percepção. Não é sobre a pessoa, é sobre o que você acredita da pessoa, é como você enxerga ela. Ou então, por exemplo... assim, nós, né, adultos, quando éramos criança, é comum, talvez na casa de uma avó, de um avô, de um tio, você lembrar assim, nossa, lá tinha uma mesa enorme, tinha um pé de jaca, uma jaqueira enorme. E aí depois de 15 anos, 20 anos, você volta lá e... Pô, a mesa não era tão grande assim, não.
Porque a percepção era outra, A, né? a representação que estava na mente daquele adulto é que aquilo era enorme. Porque quando ela era criança, ela registrou aquilo como enorme. Sim, sim. Entende? E isso acontece para tudo. Às vezes, o pai de uma pessoa ou a mãe de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 3 filhos. Uma de 21, um de 10 e uma de 7. Meu filho de 10 está com colesterol alto. Aí minha esposa. O nome dele é Isaac também. Isaquinho, você precisa parar de comer doce, você precisa parar de comer doce. Se você continuar comendo doce, você vai morrer. Falou isso pro de 10, o de 7 ouviu. Lembra que a gente se falou uma vez, eu tava na ilha? A gente tava na ilha em família. Aí volta pra Salvador, porque a gente tinha eventos aqui, eu e minha esposa, e ficaram meus filhos com os avós, com os meus pais. Aí meu filho liga pra minha esposa, o de 7. Mamãe, chorando. Aí Ludmila, o que foi, meu filho? Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. O que foi, meu filho? Isaquinho tá chupando geladinho. Aí Ludmila, qual o problema? Lembra que se ele continuar comendo doce, ele vai morrer. Eu não quero perder meu irmão. Nossa, ficou... Caramba! na memória, né? Aí eu te pergunto, negativo. assim, você não conhece Lud, mas Lud não fez isso de propósito. Qual foi a intenção positiva de Lud? Lud queria dar um choque para Isaquinho ter mais cautela em comer doce. Isaquinho não tomou esse choque. Quem tomou o choque foi de 7 anos, que ficou com medo de perder o irmão. Então, às vezes, um trauma, um desespero, um medo vem de uma simples palavra. É verdade. E assim, você que é pai, não fica se sentindo péssimo, porque isso também não vai ajudar em nada. Só comece a mudar a forma que comunica com seus filhos. Exatamente. Sabe? E você que é filho também não fique culpando os seus pais, porque quando você for pai, você vai ver que não é tão simples assim. E comunicação dentro de casa é importante, né? Porque a gente começa a mudar essa mentalidade dos nossos filhos, né? Muito. Então é interessante a gente já começar a valorizar, dar o valor, né? O dinheiro desde cedo, né? Eu queria a gente está quase chegando no nosso final, só trazer assim sobre valores também, né? E como é importante, a gente trouxe sobre a questão das crenças, mas como os valores também impactam, né, Isaac, sobre isso, né? Qual o valor que as pessoas trazem dentro dela? Porque o valor vai fazer com que... Quando você fala valor, escala de valores mesmo. Exatamente, escala de valor daquilo que ela acredita, né? Quem é ela, né? Exatamente. O que você pensa sobre dinheiro, também associar esse valor. Também é uma chave, né? Para a pessoa trabalhar, né? A questão dos seus valores, né? Ó, na PNL tem um tópico muito interessante, eu não sei se você chegou a estudar isso, chama níveis neurológicos. Você já chegou a ler alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Tem um livro muito bom de Robert Tilts, depois é muito bom. E níveis neurológicos é uma forma de você enxergar em qual nível as crenças humanas estão e quão profundo essas crenças são. Sim. Lembra que eu falei sobre ambiência? Eu falei, você quer aumentar a sua capacidade de fazer dinheiro? Mude sua ambiência. Ambiência é o primeiro nível, é o nível mais fraco. Mas ele é forte. Depois vem capacidade. Depois vem habilidade. Depois vem valores, que é sobre isso que você falou. Exatamente. Muitas pessoas, e o que eu vou falar aqui é bem disruptivo, tem pessoas que dizem os valores são imutáveis. Bullshit. Você tem como trabalhar e mudar os valores. E às vezes as pessoas, eu não sei qual a sua própria percepção sobre valores. Às vezes as pessoas elas acham que os valores só ajudam. Os valores, elas moldam quem você é. Tem pessoas que não fazem mais dinheiro por um valor. Tem pessoas que não é um bom pai ou uma boa mãe por um valor. Tá? Tem pessoas que elas não conseguem prosperar por um valor. Eu vou começar a falar sobre isso. Passou de valor, vai para a identidade. Você falou sobre identidade também. Sim. A identidade, dentro dessa escala de níveis neurológicos, ela é mais profunda do que os valores. E, por fim, o que a gente chama na PNL de quem mais. Em algumas literaturas, você vai achar isso como espiritualidade, ou você vai achar isso como pertencimento, geralmente como quem mais, ou espiritualidade. Tá? Mas voltando para valores. É importante você identificar quais são os valores que te ajudam na área da sua vida que você quer mudança. E quais são os valores que te travam. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que o valor de segurança dela é muito alto. Uma pessoa que tem um valor de segurança muito alto, ela não vai empreender. Exatamente. Ou se ela empreender, ela vai passar mal. Só que ela consegue modificar essa estrutura. Tem ferramentas de PNL para a gente flexibilizar essa intensidade de segurança.
Tem pessoas que têm o valor, eu acho que você tem muito desse, não sei, não te conheço assim, tal, mas de liberdade. Você tem muito ou não? Sim, muito. Tem, né? Eu percebo isso. O valor de liberdade. Se você tentar prender essa pessoa, tem muitas regras. Você quer perder essa pessoa? Coloque um monte de regra, regras, coloque um monte de. Ela tá fora. Porque o valor de liberdade para ela é muito importante. Agora, pô, em alguns momentos ter segurança é bom? É, até no empreendedorismo. Em alguns momentos ter a liberdade é bom? E tem vários outros, ética, Claro. tá? É verdade. E é importante a gente perceber quais são os valores que estão te impulsionando para frente e quais são os valores que podem estar te travando para serem trabalhados. É exatamente sobre isso. É você entender, né, olhar para daí fazer essa mudança. Porque, de fato, a gente está buscando, aliás, o podcast é sobre uma vida em equilíbrio, né? E para a gente poder conseguir ter essa transformação, ter esse equilíbrio, a gente precisa se olhar, né? Olhar para esses detalhes com um olhar assim, mais verdadeiro possível para poder se trabalhar. Isaac, eu quero agradecer a sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, né? Falar um pouco sobre você, qual o seu Instagram, onde te encontram. Tá, meu Instagram, Isaac, com 2A, isaac.santos.pnl. E o recado que eu quero dar para você é: não acredite em coisas que colocam você em um estado mediano ou abaixo da média. Permita-se andar com pessoas que sabem mais do que você, têm mais do que você, conquistou mais do que você. Seja humilde, tenha um coração ensinável e permita-se ler e aprender com quem já chegou onde você deseja chegar. Continue sonhando e, principalmente, entre em ação da forma certa para realizar seus sonhos. Nossa, muito bom. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu quero te agradecer, tá, por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Realmente foi, assim, maravilhoso esse bate-papo. E você que está em casa, se você gostou, curta, compartilhe, porque aqui, com certeza, foram insights, assim, de transformação. E eu quero que você compartilhe também para quem está precisando aí. Com certeza, muita gente precisa ouvir esse podcast. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.